Will era um perdedor sem magia, nascido em um mundo onde a magia era tudo, e pessoas sem talentos mágicos eram tratadas pior do que escravos. Ele sempre foi solitário e desajeitado, mas ainda tinha uma amiga de infância que ele amava, mas ela seguiu em frente porque ele não tinha nenhum talento mágico. Ele ainda se matricula em uma universidade prestigiada com o objetivo de reconquistar sua paixão, mas também é intimidado lá. Felizmente, ele é salvo quando o diretor lhe mostra que ele é um guerreiro nato com uma espada na mão, após o que ele começa a aprimorar suas habilidades para se tornar o mais forte do mundo. Ele se dirige a um calabouço de alto nível, onde enfrenta bestas gigantes que lançam feitiços mágicos contra ele. Mas ele os desvia e usa sua velocidade incrível e habilidade com a espada para dominar o monstro e cortá-lo ao meio com um único golpe. Na manhã seguinte, ele vai para a sala de aula extremamente cansado, onde um professor chamado Edward ensina sobre os fundamentos da alquimia e como produzir enxofre, que ajuda na criação de explosivos. Edward percebe que Will está cochilando no fundo, então chama seu nome. Mas Will continua roncando até que Edward grita seu nome, surpreendendo Will, que se levanta imediatamente. Edward chama-o para a frente e pede-lhe que demonstre sobre o que estavam a falar. E sem outra escolha, Will é forçado a ir para a frente de toda a turma para demonstrar o processo. Edward diz que é super fácil e tudo o que ele precisa fazer é produzir algumas chamas e o enxofre será criado. Will, tremendo, tira a varinha da sua bunda e entoa o feitiço para invocar chamas, mas para seu desgosto, nenhuma pequena faísca surge da varinha. Todos os alunos começam a rir dele como se fosse um comediante de stand-up, mas o professor manda que calem a boca. Edward olha para Will com desgosto e diz que não consegue entender como alguém como Will pode ser tão bom na teoria, mas falhar completamente em qualquer tipo de magia prática, e se pergunta como Will foi sequer selecionado para esta academia. De repente, um menino ruivo chamado Cian tira sua varinha e aponta-a confiantemente para os itens na mesa antes de usar sua magia de chamas, queimando-os completamente e criando enxofre. Enquanto Will se encolhe atrás das chamas, Edward lhes diz para não fazerem nada sem permissão, pois ele imediatamente cria um enorme cristal de enxofre com seu feitiço mágico. Ele lhes diz que a magia é a coisa mais importante neste mundo, pois magos são heróis, e para sobreviver nesta academia, os estudantes precisam ser bons em magia, e os tolos que não têm ideia de como controlar a magia devem simplesmente deixar a academia. Depois que a aula terminou, Sion e seus capangas se aproximam de Will e o constrangem dizendo que ele só consegue matar monstros de masmorras de baixo nível. Mas um colega de classe e amigo de infância de Will, chamado Cole, sai e diz a Sion para deixá-lo em paz, pois ele é muito mais gentil do que ele e seu grupo. Sion fica um pouco confuso, mas ri e descarta dizendo que gentileza e trabalho árduo não te levarão muito longe sem magia antes de ir embora com seus capangas. Cole começa a caminhar enquanto diz a ele para não se preocupar muito. Mas Will parece bastante acostumado com esse bullying, enquanto olha para o céu dizendo que está bonito. Acontece que vários anos atrás, os humanos estavam presos sob uma camada de escuridão, e nunca viam o céu porque viviam com medo de alguns espíritos malignos que lançavam uma sombra sobre o mundo inteiro. Felizmente, 5 magos lendários enfrentaram os espíritos malignos, e após uma grande batalha, conseguiram rechaçá-los e libertaram os humanos da escuridão, mostrando-lhes como era o verdadeiro céu. Esses magos eram conhecidos como Majavanders, e esse título agora é passado para os magos mais poderosos deste mundo. Ela se lembra da promessa que ele fez a um de seus amigos de infância chamado Elf, que costumava mostrar-lhe livros de histórias dos Majavanders, e eles fizeram um pacto de que se tornariam os Majavanders um dia. Ela acabou cumprindo sua parte do acordo, pois tinha um talento incrível e subiu rapidamente nas fileiras para se tornar a Majavander mais jovem da história, e começou a viver na Torre Divina, enquanto Will acabou sendo muito abaixo da média, mal se mantendo no sonho e na promessa. Mais tarde naquele dia, ele vai encontrar o Professor Walk, que acaba gritando com ele quando descobre que este imitador de Harry Potter foi para as masmorras do nível 7 sozinho e diz a ele que um dia ele vai acabar morto. Will cai no chão e pede desculpas, mas pergunta se receberá o crédito por isso ou não. Walk suspira e concede a ele 2 créditos pelo seu esforço, mas enquanto Will estava ocupado comemorando, Walk pergunta se ele ainda não desistiu do sonho de se tornar um Vander. Ele afirma que para ter alguma chance de se tornar um Vander, ele precisa ser admitido no Instituto Superior, e para isso, precisa de muitos créditos em escrita, feiticeira e combate. Se ele não for capaz de usar nenhum feitiço, nunca obterá créditos em feitiçaria, então não importa quantos créditos ele obtenha nos outros 2, ele nunca se qualificará. Will afirma que não importa o que aconteça, ele vai tentar, então Walk diz a ele que primeiro terá que se formar, mas até onde ele sabe, ele precisa de mais 4 créditos até o final desta semana. Isso choca Will, que imediatamente começa a procurar por monstros que possam lhe dar 4 créditos, quando Walk lhe diz que há um monstro chamado Baskerville no 6º andar que ainda não foi derrotado.
Will imediatamente abraça seu professor, mas, sem que eles saibam, Sion acaba ouvindo isso e decide ir sozinho às masmorras para matar o monstro antes de Will, para que ele seja expulso da academia por não ter créditos suficientes. Mais tarde naquela noite, Will entra na caverna junto com sua familiar Kiki e diz a ela para usar o nariz para encontrar o monstro, mas Kiki não parece muito interessada nisso, já que da última vez que Will lutou contra um Baskerville, ela acabou se queimando com o bafo dele. Do outro lado, Sion e seus capangas também entram no 6º andar, determinados a encontrar a besta antes de Will, para que ele seja expulso. Um de seus subordinados com cabelo rosa feminista pergunta se é uma boa ideia apenas 3 magos entrarem no 6º andar, mas Sion olha para ele zangado, afirmando que é um dos melhores magos da turma, e pode lidar com isso. Ele pensa em pensamentos racistas e raivosos enquanto caminha, e diz a seus subordinados para usarem sua magia de varredura para encontrar a localização da besta, quando de repente um monstro enorme aparece e soca o garoto de cabelo espetado com tanta força que ele vira um panqueca na parede. Sion está incrivelmente chocado, incapaz de se mover, enquanto a feminista começa a gritar desesperadamente de terror. Will ouve o grito e imediatamente se levanta antes de correr à velocidade da luz em direção ao barulho, preocupado que alguém esteja se machucando. Ele vira a esquina quando vê Ion no chão lançando rajadas de fogo contra o monstro, que não parece se incomodar nem um pouco. Will imediatamente reconhece o monstro como o Sentinel, que é um monstro extremamente forte, valendo 10 créditos, mas se pergunta o que ele está fazendo neste nível de masmorra. Ele percebe que a magia de Ion não é nada para o monstro, já que ele ignora completamente as rajadas de chama e continua se movendo em direção ao garoto aterrorizado no chão. Ele pensa em ajudá-lo quando de repente se lembra de todas as vezes que esse idiota o ridicularizou sem motivo. Isso faz com que ele queira fechar os olhos e fingir que nunca viu isso. Mas ele de repente se lembra de Elfie, que lhe disse que ele é a pessoa mais gentil que ela conhecia e lhe presenteou com um par de óculos. Isso o lembra de quem ele realmente é, e ele coloca os óculos enquanto o monstro levanta sua arma para acabar com o garoto arrogante de uma vez por todas. Ele bloqueia o ataque do monstro a tempo e o afasta para salvar a vida de Sion. Enquanto isso, de volta à academia, Edward entra no quarto de Walk e lhe diz para mandar imediatamente seu familiar para os calabouços, pois Sion e seus asseclas entraram no 6º andar sem permissão. Walk percebe o que aconteceu, mas diz a Edward para não se preocupar, pois Will também está no mesmo andar. De volta à masmorra, Will confronta o monstro repetidamente, bloqueando seu ataque e superando antes de dar um golpe rápido em seu braço, cortando um dedo. O monstro tenta atacar furiosamente, mas Will desvia do ataque enquanto se move pelo ar como uma águia. O monstro finalmente agarra Will, mas Will consegue bloquear o golpe com sua espada. Ele é lançado para trás, após o que o monstro atira pedras nele, que ele corta sem esforço. Ele pula ao redor do monstro e consegue pousar em suas costas antes de apunhalá-lo direto no pescoço. O monstro começa a bater-se enquanto Sion está extremamente chocado ao ver as capacidades de Will. De volta na academia, Edward também está chocado ao ver isso, enquanto Walk afirma que Will é um excluído, pois ele não tem magia, mas tem força sobre-humana para um mago, é resistente como um anão, e seu cérebro é tão capaz que ele aprende todos os padrões de ataque de qualquer raça apenas com um olhar. Eles observam enquanto Will consegue cortar o braço do monstro e, em seguida, caminha calmamente em direção à espada gigante no chão. Quando Will pega a espada gigante sem esforço, Walk diz a Edward que em um mundo cheio de magia e feiticeiros, Will é o único guerreiro. O monstro dispara um feixe de energia pela boca, mas Will consegue bloqueá-lo com a espada gigante e golpeia o monstro, que é cortado em pequenos pedaços e cai no chão, imóvel. Will então caminha até Sion e lhe oferece a mão, que ainda parece chocado, enquanto Edward não consegue acreditar no que vê e grita para Walk que uma pessoa sem magia nunca pode superar um mago e sai da sala furioso, enquanto Walk percebe que Edward está em uma grande dose de copium agora. Ele sabe que a história de Will vai se tornar uma lenda, enquanto ele vira o mundo de cabeça para baixo ao fazer o História, o único lugar no mundo onde uma varinha e uma espada se encontram. Naquela noite, Will lembra-se de como, ao entrar nessa academia, foi ridicularizado por todos por não ter nenhum traço de magia, e as pessoas sempre o intimidavam e o chamavam de perdedor, alegando que ele só entrou na academia porque era amigo de Elfie, o Majavander. Esses comentários o machucavam muito, e ele caiu em depressão quando, um dia, o diretor da escola chamou Will e Walk para uma reunião. Ela olhou para o garoto sem talento mágico e se perguntou como ele entrou em uma academia tão prestigiada, mas ao contrário dos outros, decidiu testá-lo. Ela usou sua magia de flutuação para lançar uma adaga em direção ao Will, que a pegou como se estivesse destinado a segurá-la desde o nascimento. Walk parecia um pouco confuso, mas a senhora idosa estava confiante no que fazia. Ela imediatamente cobre Will com círculos mágicos prontos para atirar bolas de fogo nele, o que assusta Walk, pois ele pensou que isso poderia ser o fim do garoto.
Mas Will não hesitou e imediatamente cortou todos os círculos mágicos ao seu redor em um único golpe elegante antes de cair de volta nos pés. Walk cai de choque enquanto a velha ria, afirmando que esse garoto foi feito para segurar uma espada e não uma varinha. Ela diz a eles que vai deixar Will continuar estudando nesta academia, enquanto Walk será seu guardião, já que Will não tem pais. Walk pergunta a ela se seria seguro para um garoto sem magia estudar em uma universidade cheia de magos, mas a senhora idosa diz com confiança que Will pode lidar com isso. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Will, enquanto ele olha para a senhora e simplesmente pergunta se algum dia ele pode se tornar forte o suficiente sem magia para se tornar um Magia-Vander, e escalar a torre para se reunir com Elf, o que traz um sorriso ao rosto da velha senhora. Ela diz a ele que, se ele tiver determinação inabalável para alcançar esse nível e uma forte vontade de lutar, ainda há uma chance para ele subir. Isso enche Will com um novo fogo e determinação para se tornar o mais forte neste mundo. Na manhã seguinte, ele acorda um pouco grogue, mas vai para a aula, onde Walk explica o funcionamento da academia. Ele lhes diz que, para se tornarem um Magia-Vander, todos eles primeiro precisam se qualificar para estudar no Instituto Superior, o que abre um caminho para se tornarem os magos mais fortes e governarem do topo. Para chegar ao Instituto Superior, no entanto, eles precisam ou criar um novo feitiço mágico, ou precisam de pelo menos 7.200 créditos nesta academia, o que é extremamente difícil. Ele diz a todos que não deveriam nem sonhar em chegar ao Instituto Superior, já que nenhum deles está conseguindo créditos suficientes para se graduar. Naquele dia, Walk os submeteu a aulas suplementares, após as quais Will estava completamente exausto. Ele se encontra com Cole, que pergunta se a aula de Walk foi muito difícil. Will suspira e afirma que ele os fez repetir várias lições e deu um monte de dever de casa, mas foi tudo porque eles não tinham créditos suficientes. Kel afirma que gosta de Walk, pois pelo menos ele tenta ajudar os alunos, enquanto Ed simplesmente os deixaria falhar. Will ri e eles chegam a uma esquina, quando de repente ouvem um tumulto e espiam ao redor para encontrar Sion e seus subordinados cercados por um grupo de estudantes, enquanto contam a todos que Sion derrotou o monstro Sentinela, que vale 10 créditos sozinho. Todos os estudantes parecem chocados e elogiam Sion por sua força. Mas ele parece bastante estressado com tudo isso, pois é o único que conhece a verdade sobre a situação e como Will foi quem derrotou o monstro enquanto Sion estava deitado no chão como um bebê indefeso. De repente, ele vê Will passando ao lado de Cole e isso o enche de raiva imediatamente enquanto ele empurra todos para fora do caminho antes de agarrar Will pela gola, dizendo que o que aconteceu naquele dia não pode ser verdade, pois Will é completamente sem talento. Cole imediatamente vem em sua defesa e diz a Sion para soltá-lo. O pirralho trinca os dentes e tira as mãos de Will antes de se afastar com raiva, seguido por seus comparsas. Cole pergunta se algo aconteceu entre eles, mas Will mente que nada aconteceu. Enquanto isso, Ed entra no escritório da Grã-Mestra e diz a ela que Will deve ser imediatamente expulso da escola. A Grandmaster parece completamente relaxada ao perguntar por que ele pensa dessa forma, mas Ed responde que Will é um guerreiro sem habilidades mágicas e, mesmo assim, está tentando se tornar melhor que pessoas com magia. Ele afirma que uma academia de magia não é lugar para um guerreiro, mas a Grandmaster sorri e diz que expulsar Will no seu 6º e último ano seria muito cruel. Ela tira um registro cheio de informações sobre os estudantes e abre a página de Will, antes de notar que ele tem boas notas em escrita, e tem ganho créditos de forma consistente, mesmo sem ter magia. Ela afirma que isso o torna um aluno incrível, pois não só ele está acompanhando os outros, mas também os está superando mesmo estando em grande desvantagem. Ela diz a ele que, mesmo que não possa se tornar um Magia-Vander, ele pode facilmente se tornar um acadêmico ou curandeiro e ajudar os outros. Ed afirma que se ele quisesse isso não teria problema com Will, mas Will quer se tornar um Magia-Vander. O Grão-Mestre pensa por um momento e afirma que isso pode definitivamente ser um problema, e diz a Ed para criar um teste para ele. Ela diz a ele que agora ele também conhece o segredo de Will, então dará a ele controle total sobre o local e a forma como ele faz seu teste. Se ele passar pelo teste de Ed, ele ficará nesta academia. Mas se não conseguir, Ed pode expulsá-lo se quiser. Ed diz a ela que não é tão indulgente quanto Walkner antes de se afastar com um sorriso no rosto. Por outro lado, Will está completamente alheio a este plano e continua com o seu dia. Cole o ajuda a abrir o armário, pois ele só pode ser aberto e trancado com magia, que ele não possui. Cole vê sua espada dentro do armário, pois ele não pode carregá-la na escola, e sente pena dele, mas logo eles entram na biblioteca. Ele imediatamente começa a revisar a história da magia e também sobre as outras raças. Cole diz que ele já é o melhor em escrita e não deve se estressar demais. Mas Will sabe que mesmo se perder um único crédito, não terá chance de se qualificar para o Instituto Superior. Além disso, ele gosta de ler a história sobre a guerra entre os anões e os humanos,
Pois embora os magos fossem superiores tanto em número quanto em habilidades, os guerreiros anões ainda mantiveram sua posição e lutaram até o amargo fim. Antes que possam falar mais, Ed aparece atrás deles como Severus Snape e diz a Will para se encontrar com ele imediatamente no salão de exames sozinho. Will o segue sem dizer uma palavra e quando chegam ao salão de feitiços, Ed diz que ele vai fazer um teste. Se Will conseguir acertar pelo menos um golpe em Ed, ele receberá 5 créditos em feiticeiros, mas se falhar será expulso da academia, pois pessoas que não podem usar magia não deveriam nem olhar para Majavanders, muito menos tentar se tornar uma. Will ainda está chocado, mas Ed não espera um único segundo e conjura toda a sua mana antes de criar um círculo mágico bem debaixo de um Will chocado. De volta à academia, a diretora chama Walk para entrar e informa-o sobre o que está acontecendo. Ela cria uma TV para ele, onde fica chocado ao ver Will enfrentando o Ed. Ele desvia dos círculos mágicos abaixo dele que explodem, mas Ed o persegue e continua disparando magia explosiva enquanto Will mal consegue escapar, correndo constantemente do mago. Walk tenta argumentar contra isso, alegando que é muito cruel e desbalanceado, já que Ed é um dos magos mais fortes do reino, e está muito perto de se tornar um Majavander ele mesmo. Ed usa outra explosão sombria que Will mal consegue desviar enquanto respira ofegante de tanto correr, mas percebe que não pode ficar parado. Ele começa a correr com todas as suas forças novamente e circula ao redor de Ed antes de tentar acertar um chute giratório. Mas, infelizmente, ele é completamente bloqueado por Ed com seu escudo mágico, que o lança para longe. Ele cospe sangue pela boca enquanto vê Ed através de sua visão turva, percebendo que está completamente em desvantagem, já que tanto a defesa quanto o ataque de Ed são completamente sem falhas e não há maneira de sequer arranhá-lo. Ele tenta se levantar mais uma vez enquanto Ed se prepara para terminar a batalha e sobrepõe o mesmo feitiço várias vezes para criar uma parede de explosões que Will nem sabia ser possível. Ele começa a correr, mas as explosões o lançam para longe novamente, enquanto Ed continua jogando-o para cima como uma bola de ping-pong de um lado para o outro, danificando o corpo de Will até o ponto em que ele cai no chão quase inconsciente. Ele tenta se levantar, amaldiçoando seu corpo fraco sem magia, enquanto deseja ter sua espada agora para se defender. Enquanto isso, Cole volta para o seu armário para ir embora, enquanto se pergunta que tipo de lições Ed está dando. De repente, ela imagina Will sendo torturado por Ed com chicotes quando um portão se abre, assustando-a, mas acaba sendo Kiki, que parece machucada e está sangrando. Ela caminha até o armário de Will e começa a arranhá-lo, e Cole imediatamente percebe que há algo errado. De volta ao salão de exames, Will está no chão enquanto Ed se aproxima dele e põe o pé na cabeça de Will, dizendo para ele aceitar a derrota. Mas Will empurra o pé dele e diz que nunca fará isso. Ele se levanta mais uma vez e diz a Ed que alcançará o auge da magia com uma espada na mão, porque quer cumprir sua promessa à pessoa que ama. Isso enfurece ainda mais Ed enquanto ele se prepara para terminar a batalha, mas nesse momento Cole entra no salão e joga uma espada em direção ao Will. Ele imediatamente a agarra e então coloca seus óculos especiais pronto para a luta. Ed ataca-o com sua magia, mas Will a corta sem esforço, surpreendendo o mago. Isto o faz explodir de raiva enquanto se prepara para lançar uma enxurrada de explosões em Will, que fica assustado com o olhar de seu professor. Ed imediatamente começa a disparar, mas Will mostra sua velocidade insana e desvia do ataque enquanto se lembra do Rei Anão que perdeu todos na batalha, e ainda assim continuou em frente e acertou um golpe contra o mago de Andor. Ele decide que fará o mesmo enquanto salta no ar, desviando de todos os ataques e avança explosivamente em direção a Ed, quebrando sua barreira com a espada enquanto ambos param a garganta um do outro. Will respira com dificuldade com uma varinha em seu rosto, enquanto Ed está completamente chocado ao aparecer um pequeno corte em seu rosto. Com raiva de seu próprio fracasso, Ed se afasta dizendo a Will que ele ganhou 5 créditos, enquanto Will cai no chão e Cole o levanta, enquanto ele se pergunta quantos mais magos terá que derrotar para se tornar o mais forte. Will sonha sobre o dia em que Elf lhe disse que ele era a pessoa mais gentil e corajosa que conhecia, antes de lhe dar os óculos especiais como presente de despedida. Era o dia em que ela tinha que ir para a torre para sempre, porque já era uma Magvander. Enquanto ela se afastava lentamente, Will gritou o nome de Elf, dizendo que ele definitivamente chegará à torre, mesmo se o mundo inteiro tentar separá-los. Ele prometeu a ela que iria encontrá-la, e então eles veriam o pôr do sol juntos, assim como prometeram um ao outro na infância. Lágrimas inundaram os olhos de Elf ao ouvir isso, e ela se vira, enxugando as lágrimas e dizendo a Will que ela estará esperando por ele.
Logo depois disso, Elf subiu as escadas da torre, e Will ficou sozinho e de coração partido. O professor Workner tentou confortá-lo, mas teve o efeito oposto, e Will começou a chorar. No entanto, ele prometeu ao professor que aquela seria a última vez que ele seria um choro sentido patético. De volta ao presente, Will está trabalhando cedo pela manhã, entregando jornais nas casas da cidade. Assim que termina o trabalho na rua, um homem velho e corpulento chamado Don o cumprimenta e diz para ele dar o seu melhor. Will então sobe apressadamente um lance de escadas e tropeça, fazendo com que todos os jornais de sua bolsa voem. No entanto, com seus reflexos rápidos como um relâmpago e braços ágeis, ele pega todos os jornais num instante. Infelizmente, um jornal escapou de suas mãos, e quando Will o apanha, encontra um artigo sobre Elf, que acabou de criar outro tipo de magia. Ela conquistou o feito de ser a primeira maga na história a criar 12 tipos de magias. Will está novamente cheio de determinação para trabalhar duro, para que possa estar ao lado dela, quando lê o artigo mais adiante e descobre que o Instituto Superior emitiu uma ordem aos alunos da academia, e o cliente da ordem não é outro senão Elf. Will surta ao saber disso e imediatamente corre para seu dormitório, onde pede ao seu colega de quarto, Host, que faça um dispositivo mágico para ele. Host pergunta por que ele está tão animado e Will conta a ele sobre a ordem que Elf emitiu, então ele vai participar. Ele começa a vestir seu uniforme enquanto diz a Host que a ordem é adquirir os núcleos de monstros chamados Frostwalkers, que são encontrados no quarto andar da masmorra. Aparentemente, Elf precisa deles como catalisadores, e cada estudante que ajudar a adquirir os núcleos será recompensado. É por isso que Will quer que Host prepare um item mágico que possa ajudá-lo a limpar o quarto andar. Vendo-o tão animado e direto, Host começa a rir. Ele já estava trabalhando no item mágico que Will usa de vez em quando, e o entrega a ele. Will agradece e começa a se afastar, mas Host o interrompe e enfia pão em sua boca enquanto pede que ele se cuide. Will logo chega ao quarto andar da masmorra, mas já está muito lotado com dezenas de estudantes caçando os Frostwalkers por seus núcleos. Justamente quando Will está prestes a se juntar à ação, uma enorme explosão o sacode. Foi por causa do ataque de Sion que obliterou um monte de Frostwalkers de uma vez, e enquanto seus seguidores o bajulam, Sion não está satisfeito. Ele pensa na luta entre Will e o monstro gigante que alimenta sua raiva e o motiva a se tornar mais forte. Inconsciente disso, Will realmente acredita que Sion é legal. Ele pensa que não há mais nada para ele caçar aqui, então ele se dirige mais para dentro do quarto andar, mas se depara com monstros pinguins gigantes. Os monstros são hostis, então Will imediatamente saca sua espada, coloca seus óculos especiais e então avança sobre eles. Com alguns golpes precisos, ele consegue cortar os monstros pinguins com facilidade, salvando a garota nerd que estava prestes a ser morta pelos monstros. A garota está boquiaberta com o que acabou de ver. Will derrotou os monstros usando uma espada e não magia, e isso está além da compreensão dela. Will se aproxima dela e a garota agradece por salvar sua vida antes de se apresentar como Iris, uma estudante do quarto ano da academia. Ao mesmo tempo, Walk está dando uma palestra sobre a grandeza de criar novos tipos de feitiços, o que por si só é suficiente para fazer o mago que criou a magia subir na torre. Ele diz que as novas formas de magia são nomeadas em homenagem aos seus criadores, e se alguém na aula algum dia criar uma nova magia, gravará seu nome na história. Os alunos começam a fofocar sobre como essa abordagem não é prática, porque apenas os 0,1% melhores conseguem fazer isso. Nesse momento, uma aluna chamada Rose pergunta a Walk se Elf, que criou 12 novas formas de magia, é realmente boa, e ele diz que ela é boa além da conta. Ele chama Elf de uma das maiores magas de toda a história do mundo deles, e Cal comenta que a amiga de infância que Will está perseguindo é realmente especial. Sua amiga Rose a provoca, perguntando se ela está com ciúmes que Elf roubará seu crush Will dela. Cal fica desesperada ao ouvir isso e leva uma bronca de Walk. De volta à masmorra, Will está andando com Iris, que ouviu falar sobre o aprendiz teórico sem talento do 6º ano. Will está magoado, mas pergunta a ela se ela não sente desprezo por um perdedor como ele. Iris pergunta curiosa como ela poderia menosprezar seu salvador. Ela diz que mesmo que Will não tenha magia, ela o respeita por seus talentos especiais. Ele fica sem jeito e muda o assunto para a ordem dada por Elf. Iris afirma dizendo que quer ajudar os Majavander que sustentam o céu. As palavras dela forçam Will a pensar sobre como ninguém neste mundo viu o verdadeiro céu. O enorme poder mágico dos 5 Majavander encobre o mundo deles, escondendo-o dos invasores. O que eles veem é o falso céu, que é uma grande barreira que mantém o mundo deles seguro. De acordo com a tradição, quando o céu falso cair, a escuridão envolverá o mundo novamente, e o caos se seguirá.
É por isso que os estudantes que estão aqui cumprindo ordens não estão fazendo isso apenas para cair nas boas graças dos Majavander, mas porque também querem evitar que o céu caia. Ele é arrancado de seus pensamentos quando Iris lhe diz que já encontrou Elfie antes. Ela recita a história de como um dia ela estava em apuros na masmorra, cercada por todos os tipos de monstros nefastos. Ela estava apenas esperando pela sua morte, quando de repente todos os monstros foram congelados. Iris se virou para ver Elfie brilhando à luz do sol, parecendo uma deusa. Elfie a ajudou a se levantar gentilmente, e desde então Iris a admira. Enquanto Iris está ocupada monologando, Kiki atrai a atenção de Will e o leva para um local no chão que tem algo curioso. Iris pergunta a ele o que está fazendo, e Will mostra a ela um fragmento de gelo que os Frostwalkers deixam para trás enquanto se movem. O fragmento aqui é realmente grande, e agora Will tem certeza de que um Frostwalker bastante poderoso está à frente. Ele começa a caminhar em direção à caverna à frente deles. Iris pergunta como ele pode ter tanta certeza, já que ela não conseguiu encontrar nenhum rastro dos Frostwalkers usando sua magia de busca. Will diz a ela que a magia é ótima, mas não é absoluta, especialmente na masmorra. Ele diz à garota que, além dessa crença, ele também tem algum conhecimento e experiência. Ela não entende a importância dessas coisas, mas Will está completamente alerta porque ele sabe o que acontecerá a seguir. Um gigante andarilho de gelo estava escondido no teto e avança sobre a desprotegida Iris. No entanto, Will já tinha antecipado isso, então ele se move rapidamente, levando a garota para um local seguro, enquanto o monstro atinge o chão. Ele salta para a segurança e Iris reconhece o gigante monstro de gelo com dezenas de olhos como um Rex de gelo, que é a forma mais evoluída de um caminhante de gelo. O monstro ruge alto, e Iris se lembra de que o Rex de gelo é um monstro que vale 6 créditos, o que o torna realmente perigoso. Enquanto isso, o monstro carrega um raio de gelo e dispara à frente, mas Will salta para fora da linha de fogo que logo fica coberta com pontas de gelo afiadas. Will deixa Iris em um local seguro enquanto se dirige para lutar contra o monstro, mas ela o impede, dizendo que ataques físicos não funcionam em um Frost Rex, cujo poder é tão forte que pode até congelar os resistentes anões com apenas um toque. No entanto, quando Will coloca a ferramenta mágica feita por Host, ele diz para Iris não se preocupar porque já derrotou o monstro inúmeras vezes. Ele avança em direção ao Frost Rex, evitando seu raio de gelo ao pular. Will aterrissa no chão atrás do Frost Rex e avança em direção a ele, deslizando por baixo dele. O monstro, incapaz de encontrar Will, começa a atirar o raio de gelo indiscriminadamente, forçando Iris e Kiki a fugir. Will então circula o monstro enquanto ele está distraído, olhando para o teto e lança a ferramenta mágica sobre ele, que fica presa ao lado do monstro através de um gancho. Em seguida, Will desliza por baixo do monstro, apertando uma corda forte ao redor dele, que racha sua pele. Ele continua enrolando a corda ao redor do monstro repetidamente, restringindo-o completamente com a corda. O monstro furioso continua atacando imprudentemente, e assim que Will consegue preparar a base para seu ataque final, ele fica em frente ao monstro. Ele usa um sopro frio que começa a congelar a pele de Will, mas ele sabe que seu trabalho está quase concluído. O Frost Rex é fraco contra fogo e explosões, e é exatamente isso que ele vai usar. Ele cria fricção na ferramenta mágica em sua mão, enviando uma chama rápida que desce pela corda e finalmente alcança a ferramenta mágica, que é uma bomba muito poderosa. A ferramenta mágica explode, despedaçando o monstro gigante. À medida que a fumaça e o vapor se dissipam, Will recolhe a ferramenta mágica que Host fez para ele e depois vai buscar o núcleo de gelo do monstro derrotado. Iris tinha estado observando tudo isso, e ao ver Will derrotar o monstro gigante sem magia, suas expressões mudam repentinamente. Acontece que ela não era a garota ingênua que fingia ser, mas uma agente de alguém mais alto na cadeia alimentar. Ela descobriu que o Will sem talento é mais forte do que ouviu e se pergunta como relatar isso aos seus superiores. No entanto, quando Will diz a ela que deveriam voltar agora, ela retoma sua atuação e vai com ele. Mais tarde, Iris chega à Torre Branca e vai para o quarto no topo, onde 4 dos 5 Majavanders estão sentados em seus tronos. Eles estão procurando pessoas habilidosas que possam ajudar seu mundo a se preparar para o dia em que o céu cairá. E Iris trabalha para eles. Ela relata que viu grande talento no garoto sem magia chamado Will, e recomenda que ele seja admitido na torre. 2 dos Majavanders são estritamente contra isso, mas o cara de cabelo branco chamado Zell está interessado, e Elfie apenas sorri para si mesma. Zell está disposto a permitir que qualquer pessoa habilidosa esteja ao seu lado, mesmo que seja um anão. Mas a elfa El não fica feliz ao ouvir isso porque os elfos acreditam que os anões são bárbaros. A carruagem de cabelo ruivo interrompe a briga e diz que não precisam tomar nenhuma decisão agora, porque podem esperar para ver a performance de Will no grande festival que vai acontecer em breve. Todos concordam e saem um por um, e apenas Elfie fica na sala. Iris foi enfiada atrás de Will pela própria Elfie.
e ela tira o núcleo de gelo gigante que ele enviou enquanto repete sua promessa de esperar por Will para sempre. O dia do grande exame finalmente chegou na Academia de Magia, e os alunos estão reunidos no salão, preparados para lutar por seus pontos. Cada estudante deve obter pelo menos 7 em 200 pontos de crédito para poder se formar na escola, e o máximo de créditos que se pode conseguir é 12.000. No entanto, isso é extremamente difícil, e apenas aqueles que conseguem alcançar essa alta pontuação em créditos têm permissão para competir e treinar para se tornarem Magia Vandas, os magos de mais alta classificação no mundo. O exame está sendo supervisionado por um professor que convocou golems metálicos gigantes, que os alunos precisam destruir. Ele observa enquanto os alunos tentam criar os feitiços mágicos mais fortes para ganhar o máximo de pontos de crédito. Xian está entre os primeiros estudantes a atacar os golems metálicos, e decide usar um poderoso feitiço de fogo que lança chamas solares nos monstros, fazendo-os derreter e se desintegrar sem muita resistência. Cal é a próxima, e ela primeiro cria enormes pedregulhos no ar. Depois, usando um feitiço especial de teletransporte, faz com que caiam nos portais que criou no chão. Ela alinha os outros portais mágicos para mirar nos golems de metal, e assim que eles pisam no centro, ela dispara os pedregulhos contra eles, demolindo-os com sucesso ao chão. A supervisora anuncia que ela e Xion cumpriram o requisito mínimo e podem se formar agora. Will entra na arena de luta em seguida, e os estudantes observam atentamente para ver o que ele pode alcançar sem habilidades mágicas. Ele segura uma varinha em uma das mãos, que é completamente inútil para ele, já que não tem capacidade de lançar nenhum feitiço. Ele corre em direção ao monstro e fecha o punho com a mão, preparando-se para lançar um soco em seu oponente gigante. Os alunos veem isso e zombam dele por seu plano, enquanto gritam insultos. Infelizmente, ele se distrai com isso, e no segundo em que desvia o olhar, o golem o golpeia, lançando-o ao chão. Ele é visto como alguém que aprende pelos livros, sem nenhuma esperteza das ruas, e é chamado de perdedor pelos colegas enquanto ele está no chão, mal conseguindo se levantar. Wignall, o garoto de cabelo verde, e Lahanna competem em seguida. Eles são alguns dos alunos mais bem classificados deste grupo e já atingiram os créditos mínimos requeridos, mas agora estão visando alcançar a marca de 12.000. Ela é especializada em feitiços de relâmpago e invoca vários raios para atingir o golem de uma só vez, causando uma sobrecarga de eletricidade e finalmente explodindo-o em pequenos fragmentos. Wignall também é extremamente treinado em vento elétrico, e usando o feitiço Garra de Zéfiro, ele cria correntes de vento massivas carregadas com poder elétrico. A corrente envolve o golem, levantando-o no ar e esmagando-o completamente até que deixe de existir. Ambos os estudantes conseguem ultrapassar a marca de 10.000 pontos de crédito, posicionando-os entre os melhores alunos. Julius, um estudante com poder superior de controle de gelo, entra em seguida. Ele entra com confiança e puxa sua varinha para lançar o feitiço. Ele dispara balas de gelo pela sala e atinge todos os golems. As balas de gelo são ativadas e explodem em estruturas de gelo gigantes, congelando completamente os golems. Ele não apenas derrotou seu próprio golem, mas também os dos outros. Antes de sair do salão, ele confronta Wignall e Lahanna e os desafia para uma luta para provar quem é superior. Eles aceitam o desafio dele destruindo a rosa de gelo que ele cria. Devido à sua derrota, Will ainda não atingiu seu objetivo mínimo e fica se lamentando em um canto. O grande festival mágico está se aproximando, e Cal senta-se com ele durante o almoço para conversar sobre isso. Ele é realizado apenas uma vez a cada 2 anos, e durante o festival 4 facções diferentes competem entre si. São as facções Relâmpago, Terra, Fogo e Gelo. O festival permite que estudantes de toda parte lutem e apresentem suas habilidades no estádio. É a única vez em que recrutadores especiais das torres das facções que guardam o mundo descem e observam os estudantes atuarem. Aqueles que demonstram qualidade excepcional são contratados diretamente sem quaisquer outros requisitos, então Cole tenta encorajar Will a participar nas competições, para que ele tenha a chance de mostrar suas habilidades únicas de guerreiro. Esta pode ser sua única chance de ascender a uma das torres e se reunir com seu melhor amigo de infância sem completar seus pontos de crédito. O Alto Mago, que é o líder de todos os magos e controla todas as facções, também participa do evento e Will deve tentar impressioná-lo para uma entrada direta nas Torres dos Magos. No entanto, ele ainda não superou a vergonha das competições anteriores, onde seu desempenho foi ridicularizado por todos. Para incentivá-lo a participar e mostrar-lhe o quão altos serão as apostas no festival deste ano, Kel o leva a uma porta aparentemente normal que esconde uma câmara secreta por trás. Ela pega Kiki e ordena que use seus poderes para quebrar a fechadura mágica colocada na barreira. Atrás da porta, eles encontram uma escada em espiral que desce para um porão cheio de estudantes jogando e fazendo grandes apostas nos possíveis vencedores das competições. Os cartazes dos estudantes de melhor desempenho estão nas paredes. Eles assistem em silêncio e chocados com as atividades secretas que ocorrem ali.
quando Sion se aproxima deles, preocupado com seu próprio desempenho, já que quase não há apostas nele. Quando vê Will, ele se torna violento, mas Call interrompe imediatamente e o força a recuar. Seus comparsas estão prontos atrás dele, oferecendo elogios falsos sobre sua superioridade, o que o irrita, e ele desconta neles. Quando os estudantes no andar de baixo o notam, ele sai correndo de lá. Depois das aulas, Will vai para a taverna da Dina para trabalhar. O lugar está principalmente cheio de mineiros explorados e anões que estão lá para afogar suas mágoas em bebidas e comida. Seu colega de quarto, Host, também se ofereceu para ajudá-lo, para que ele possa voltar a praticar em breve. Os anões aceitaram Will como família, e ele os respeita muito, por isso escolheu trabalhar neste lugar. Quando a multidão na taverna diminui, os dois rapazes estão na cozinha, limpando os pratos e colocando-os no lugar. Will se abaixa para pegar uma colher que caiu. Nesse exato momento, Julius entra na taverna e olha ao redor com desdém. Ele chama o lugar de nojento e quando vê Will se levantar, zomba dele e do seu trabalho. Um dos anões o ouve e cerra o punho de raiva, enquanto olha com raiva para o elfo do gelo. Quando Julius o vê, começa a lançar insultos e faz comentários depreciativos sobre toda a comunidade anã, chamando-os de perdedores sem valor. Os anões migraram para este mundo depois que seu planeta natal foi destruído por seres celestiais. Mesmo que eles tivessem permissão para viver neste novo planeta com os elfos, eram extremamente maltratados e desprezados. Um anão era um cidadão de segunda classe, e não importava o que os elfos fizessem ou dissessem, eles não podiam levantar as mãos ou revidar, pois seriam severamente punidos. Julius aproveita-se disso enquanto continua a lançar insultos contra eles e se senta para pedir comida e bebidas. A atmosfera de toda a taverna tornou-se hostil, e Will lentamente tira seu avental e se dirige à mesa deles. Ele está farto das zombarias e decide que é hora de defender seus amigos. Julius não se intimida nem um pouco e levanta a perna para chutar o prato de comida nele. Will não se intimida com isso. Em vez disso, isso alimenta ainda mais sua raiva ao pensar na comida que foi derramada, que foi cuidadosamente elaborada pela sabedoria e conhecimento dos anões, que trabalham duro e lutam por sua sobrevivência todos os dias. Mesmo que os anões sejam rotulados como bárbaros, são os elfos, especialmente os como Julius, que são piores que as feras, pois só se importam consigo mesmos. Os dois capangas de Julius veem a raiva em seu rosto e levantam-se para se preparar para uma briga. Eles subestimam seu poder, já que ele não tem habilidades mágicas, e avançam em sua direção. Sem nem se mover do lugar, Will agarra os dois, e com um movimento rápido, os joga no chão, deixando-os inconscientes. Julius está tanto divertido quanto irritado com essa reviravolta nos acontecimentos e lança um feitiço de gelo por toda a taverna. Will consegue quebrar o gelo e lutar por um tempo. Ele desvia dos ataques e escapa por pouco do gelo enquanto seus óculos são derrubados de seu rosto. Mas depois de um ponto, o gelo o cercou de todos os lados até que ele foi lentamente encurralado contra uma parede. Host e os anões estão presos atrás de pilares de gelo e são incapazes de ajudar de qualquer forma. Eles tentam escalar para alcançá-lo, mas sem sucesso. Julius lança outro feitiço que emerge do chão e forma duas grandes estruturas de gelo para prender os braços dele contra a parede. Sem poder se mover, Julius avança lentamente até ele e lança uma rosa de gelo em seu peito para congelar seu coração e acabar com ele. Ele olha para Will e vê a determinação em seus olhos. Em vez de acabar com sua vida ali, ele decide fazê-lo publicamente e o desafia a competir com ele no próximo grande festival de magia. Will consegue reunir sua força e quebrar as amarras de gelo. Sua raiva é maior do que nunca agora, e ele aceita o desafio. O dia do grande festival de magia finalmente chega, e o diretor sinaliza seu início com fogos de artifício espetaculares. Os olheiros da Torre Mágica também estão presentes entre o público para não perderem a chance de recrutar qualquer estudante talentoso. Para o primeiro evento, os competidores correm pelo céu em seus dragões, passando por aros para marcar pontos. Lahanna vence a corrida com facilidade e estabelece um novo recorde enquanto faz isso. O diretor assiste com Iris, a agente secreta do Madjavander. Iris vai embora assim que a corrida no céu termina, porque agora ela tem que encenar ser uma estudante ingênua para torcer por Will. Por outro lado, Cyan está se preparando para a próxima competição. Antes, Call havia pedido que ele se juntasse ao time, e desde então ele está nas nuvens, pensando que Call finalmente o escolheu em vez de Will. No entanto, quando entra no vestiário, fica chocado ao ver Call ao lado de Will. Ele faz uma birra, exigindo que Call explique o que o perdedor sem magia está fazendo ali, e ela lhe diz que uma equipe deve ter 21.000 créditos para participar no próximo evento, e ele era o único a quem ela podia pedir para alcançar esse número com os créditos dela e de Will. Cyan não está feliz e pergunta por que ele deveria ser arrastado junto com um perdedor como ele, quando de repente Julius passa por trás dele.
Julius dá a Will um sorriso desagradável, e mesmo sem se virar, Cian percebe que a atenção do usuário de gelo não estava nele. Isso o enfurece ainda mais, pois ele pensa que Will está tentando humilhá-lo novamente ao se tornar o rival de um talento de ponta como Julius. Em breve, o principal evento do dia, o Ataque da Coroa, começa, e os magos da facção dos Elfos combinam seus poderes para transformar toda a arena em uma réplica do mundo perdido dos Elfos. Assim que sua magia complexa é concluída, a arena é cercada por um terreno diversificado com vulcões, pântanos, campos e florestas. Todas as equipes começarão sua jornada da extremidade da área transformada, com o objetivo de chegar à arena primeiro e reivindicar a coroa. No entanto, não terão apenas que enfrentar os terrenos perigosos do campo de batalha, mas também numerosas armadilhas colocadas pelos professores. Além disso, lutar com outras equipes e obstruir os outros é permitido, tornando o evento ainda mais implacável. O anfitrião exalta as diferentes equipes, especialmente as equipes lideradas por Julius e Wignall, que são consideradas as principais candidatas. Depois disso, ele aponta para a equipe com Will, Kel e Sion, que é a equipe menos popular, e todos zombam de Will por tentar participar do evento principal. Logo, as equipes começam a se dirigir aos seus pontos de partida uma a uma, e o professor Walk fica espantado ao ver Will também saindo. O professor o sacode, perguntando por que ele está participando deste evento perigoso. Will se desculpa, dizendo que mesmo se ele se tornar motivo de riso, ele quer vencer este evento a todo custo. Ele se afasta com isso, e assim que o início do evento é declarado, todos os competidores correm em direção à arena central. Eles imediatamente encontram o primeiro obstáculo no caminho na forma de um exército de golems. Will avança de frente contra os golems, e o público ri dele, certo de que ele vai falhar. Will apenas pede a Cole que o apoie com sua magia de terra, e ela lança um feitiço para colocar uma manopla de metal em seu braço. Com o poder aumentado da manopla, Will dá um soco em um golem tão forte que ele é lançado e se choca contra a câmera drone, fazendo as telas na arena explodirem. Ninguém pode acreditar em seus olhos enquanto Will continua a esmagar os golems. E Cole diz a Sion que, enquanto Will estiver usando uma manopla feita com magia, eles não estão quebrando nenhuma regra do jogo. No entanto, tudo o que Sion consegue pensar é na vez em que Will o salvou do monstro gigante Minotauro. As lembranças humilhantes de ser salvo por alguém que sempre considerou inferior estão cristalinas em sua mente. Para superar a vergonha que sentiu naquele dia, Sion trabalhou duro para se tornar mais forte. Mas agora, ele percebe que Will ainda está milhas à sua frente. Com isso, a equipe de Will supera o primeiro obstáculo e avança para a próxima zona, onde uma série de caixas mágicas dispara balas de pedra neles. Will soca o chão com seu bracelete mágico, criando uma parede que bloqueia e desvia as pedras. Ele então corre à frente, e Cole usa outro feitiço para criar dezenas de espadas no chão. Will pega as espadas e as lança nos cubos mágicos, derrubando-os um por um com incrível precisão e velocidade. Quando todos os cubos explodem no ar, um rola para baixo enquanto Will erra seu alvo. O cubo prepara uma bala de pedra, mas Will pega a espada e a derruba a tempo, superando a segunda armadilha com facilidade também. À medida que ele corre à frente, as opiniões do público mudam. Até mesmo os críticos começam a achar que Will é incrível, mas alguns ainda acreditam que é apenas por causa da magia de Cole. Até Ed testemunha que Will aperfeiçoou seu estilo de luta explorando as masmorras, e que ele não pode ser desafiado por este nível de armadilhas. A equipe de Will está na frente, e eles correm a toda velocidade, enquanto outras equipes lutam para superar as várias armadilhas. Julius e sua equipe também estão progredindo bem, mas é apenas Julius quem faz todo o trabalho. Ele congela os monstros e armadilhas, e pede aos seus companheiros de equipe que se concentrem em procurar as localizações das outras equipes. Seus colegas de equipe dizem a ele que a equipe de Will está na liderança e nesse ritmo ele vencerá. Julius não pode deixar isso acontecer, então ele decide abandonar sua equipe e ir à frente para lidar com seu rival pessoalmente. Por outro lado, o Will e sua equipe chegam à Floresta Encantada, que é a última zona que devem limpar antes de chegar à arena. Dezenas de círculos mágicos se abrem na floresta, e Will percebe que planejam atacar em linha reta. Ele imediatamente corta o terreno sob os círculos mágicos e os lança no ar antes que possam ativar, de modo que eles encarem os círculos mágicos no ar. Assim que os círculos mágicos ativam e disparam um ataque mágico, eles se chocam e são destruídos instantaneamente. O anfitrião fica impressionado com o raciocínio rápido de Will e pergunta a Ed o que ele acha de sua performance, porque essa armadilha foi trabalho dele, e a imitação de Snape está bastante decepcionada. Enquanto isso, Will planeja esperar emboscado por Julius na floresta, quando de repente um ataque de gelo quase o atinge. O ataque perfura sua túnica e explode atrás de Cole, que olha para frente e vê que Julius já está aqui na frente deles. Will não consegue acreditar que Julius conseguiu superar sua tática de velocidade sozinho. Sua mente está cheia de perguntas sobre como Julius chegou aqui tão rápido e onde estão seus companheiros. No
No entanto, não há tempo para se debruçar sobre essas questões, pois Julius começa seu ataque. Ele lança uma barragem incessante de magia de gelo em Will, que só consegue desviar. O local inteiro está sendo coberto de gelo, quando de repente a temperatura sobe e o gelo derrete. Kian aparece atrás de Will, coberto de chamas que instantaneamente vaporizam todo o gelo na área. Ele está farto de ser o segundo plano para alguém que nem sequer tem magia, e planeja mudar as coisas agora. Ele recita um feitiço poderoso que Cole reconhece e diz a Will para se afastar imediatamente. Ele não é rápido o suficiente para reagir, então ela usa sua magia e cria uma barreira na frente dele, exatamente quando Kian dispara seu ataque devastador. O ataque chacoalha toda a área e Will é salvo apenas por causa da parede de terra. Quando o ataque para e ele sai de seu esconderijo, ele encontra toda a floresta queimada e Julius não está em lugar nenhum. Will ainda está tentando processar o que acabou de acontecer, mas Cole sabe que Sion atacou tanto Julius quanto Will intencionalmente. Ela pergunta a Sion o que ele está fazendo, e ele diz para ela calar a boca porque está cansado de ouvi-la. Ele diz a Will que é hora de eles lutarem e resolverem seu conflito de uma vez por todas. Will tenta dizer a ele que não é o momento para isso, mas Sion o ataca, chamando-o de incômodo que deve ser esmagado o mais rápido possível. Cole tenta impedi-los de lutar, mas então, de repente, Julius bloqueia seu caminho com uma parede de gelo. Enquanto ela se pergunta como ele sobreviveu ao bombardeio de Sion, Julius a ataca. Will fica preocupado quando percebe que Cole está em perigo, mas ele não tem tempo para se preocupar com ela, pois Sion continua atacando-o. Ele consegue desarmar Will, que lhe diz que não é hora de lutar entre si. Em resposta, Sion apenas lhe diz para pegar sua espada para continuar a luta. Will obedece e pega sua espada, preparando-se para uma batalha para trazer Sion de volta à razão. Muitos anos atrás, quando Will e Sion iniciaram sua vida de estudante na academia, Will era o garoto mais patético que alguém poderia encontrar. As pessoas o intimidavam e colavam bilhetes dizendo que ele era uma pessoa inútil em suas costas. Sion sentiu-se enojado com isso e decidiu ajudar o garoto lamentável à sua maneira. Ele queimou o bilhete e depois disse a Will que permitiria que ele se tornasse seu subordinado, e assim ele não teria que se sentir sozinho e inútil o tempo todo. No entanto, o Will simplesmente o ignorou e saiu, irritando Shan. Shan ainda o seguiu e o sacudiu, pedindo-lhe uma resposta. Com os olhos sem vida ou qualquer expressão, Will disse-lhe para deixá-lo ir, e Shan só pôde obedecê-lo. Quando Will se afastou após ferir o ego de Shan, ele começou a odiá-lo. Agora ele continua atacando Will com feitiços mágicos que queimam a floresta. Will corre e se esconde atrás das árvores, mas os ataques de Shan o seguem e o forçam a sair para o aberto. Shan o ataca com um chicote de fogo, e enquanto Will tenta desviar, outro chicote vem por trás e o agarra pela perna. Assim que ele corta o chicote de fogo para se libertar, Shan o ataca com outro feitiço poderoso, e Will de alguma forma consegue bloqueá-lo, mas sua espada começa a ficar incandescente. Shan o xinga, perguntando se ele só vai pular para sobreviver e não vai lutar para vencer. Will recusa, dizendo que são companheiros de equipe e que não tem tempo para lutar com ele agora porque está focado na competição. Shan diz a ele que vai simplesmente queimá-lo até virar cinzas nesse caso e começa a atacá-lo novamente. Enquanto Will desvia de tudo, ele se pergunta se realmente precisa lutar contra seu companheiro de equipe agora. Todos no estádio ficam perplexos ao ver isso. E Edward sorri com desdém ao dizer que, independentemente do motivo, brigar entre companheiros de equipe é a pior coisa que alguém pode fazer nessa competição. Ele acredita que por causa disso, os observadores da torre marcarão Will e Sion negativamente, e parece que ele está gostando disso. Os olheiros tinham visto alguma promessa em Sion até agora, mas ao verem este incidente, acham que ele não está apto para ser recrutado por eles. O colega de quarto de Will, Rost, também está preocupado com ele quando de repente Iris aparece e pergunta se pode sentar ao lado dele. Eles se conhecem de encontros anteriores, e Rost acha difícil de acreditar quando Iris começa a torcer por Will. Ela diz que não estava interessada nele a princípio, embora alguém confiável tivesse falado sobre ele, mas depois de vê-lo em ação, ela se tornou sua maior fã. Por outro lado, Cole está fugindo de Julius, enquanto tenta encontrar uma maneira de alcançar Will e Sion. Julius provoca-a, perguntando se a famosa princesa da Terra não vai revidar. Cole odeia esse apelido e diz a Julius para parar de chamá-la assim. Ele a ataca com magia de gelo, e ela bloqueia com uma parede de pedra. No entanto, ela de repente vê um círculo mágico sob seus pés e percebe que entrou em uma armadilha. Uma quantidade massiva de magia negra a atinge a queima-roupa, e todos ficam chocados ao ver. O que é mais chocante é que Julius está em cada tela, enfrentando todas as equipes ao mesmo tempo. Ninguém consegue entender o que está acontecendo, pois Julius parece estar em todos os lugares. Ele também vai enfrentar a equipe de Wignall, lembrando-o de que prometeu esmagar todos com sua arma secreta.
Wignall o cumprimenta com um feitiço familiar, devolvendo-lhe a flor de gelo que ele havia dado. Enquanto a flor distrai Julius, um círculo mágico se abre aos seus pés, e de repente, ele é engolido por um tornado. Acontece que era apenas um clone que Julius fez com gelo e pedras mágicas, e ele é destruído pelo ataque de Wignall. Todos estão maravilhados com seu desempenho, mas Phyllis, uma das líderes da facção dos Elfos, acha que Wignall é completamente mediano e mal atende às suas expectativas. Ela então pede ao seu parceiro Leff para deixá-la voltar à base agora, porque ela é introvertida, e a atmosfera do festival é como um veneno lento e doloroso para ela. Leff se recusa a deixá-la ir, porque eles devem assistir ao festival inteiro e depois relatar ao seu mestre, o elfo Madja Vander. Enquanto isso, o público se pergunta quem ganhará a competição agora. Eles achavam que o time de Will venceria, mas então Sion foi em frente e sabotou. Seus colegas estão curiosos sobre por que Sion fez isso, e até Will está se perguntando por que o Ruivo está tão fixado nele. Ele se lembra da época em que todos costumavam zombar dele e interromper seu trabalho sem motivos, apenas para zombar dele. Ele estava deprimido porque ninguém sabia melhor do que ele que era um fracasso. Mas isso não era razão para que alguém se esforçasse para intimidá-lo. Ele estava entorpecido pelo assédio constante e só queria que as pessoas o deixassem em paz. Então, quando Sion se aproximou dele naquele dia, ele apenas pediu que o deixasse ir. Ele não entendeu suas intenções, mas também não se importava com elas, porque planejava dedicar todo o seu tempo e esforço para alcançar Elfi. Naquele dia, quando ignorou Sion, ele lançou uma bola de fogo nele por frustração. E hoje, novamente, ele o ataca da mesma forma. Will desvia de seus ataques e começa a correr. Sion então entoa um feitiço mágico de alto nível e cria um falcão feito de chamas, que é seu guardião. Will fica surpreso ao ver isso e ainda mais chocado quando Sion ordena que o falcão o ataque, pois guardiões são usados principalmente para defender e ganhar tempo. Ele reage rapidamente e pula usando sua espada como plataforma, cortando a asa do falcão de chamas no processo. Em seguida, ele pega sua espada e corre em direção a Sion, pensando que é sua chance de acabar com a batalha. No entanto, o Falcão de Chamas rapidamente regenera sua asa perdida e começa a persegui-lo. Will percebe que deve destruir o núcleo para detê-lo, mas isso parece difícil, pois o Guardião lança fogo contra ele. Ele desvia e então Sion o ataca pelo outro lado. Will usa sua manopla mágica para bloquear o golpe e é empurrado para trás. Ele está exausto agora, mas Sion não parece estar em condição melhor. Todos, incluindo Ed, ficam chocados ao ver a performance de Sion, porque comandar um guardião com tanta habilidade significa que ele está muito além do nível de um estudante comum. Até os exploradores da facção do fogo estão interessados nele, apesar de ele ter traído seu time. De acordo com os dados deles, Sion era mais fraco do que os 3 primeiros deste grupo, mas seu desempenho hoje surpreendeu a todos. O líder dos exploradores acha que deve haver alguma razão que o fez ultrapassar seus limites e decide informar imediatamente a Madja das Chamas Vander sobre isso. De volta ao campo de batalha, Will está de joelhos e percebe que Sion ficou mais forte. Sion pergunta a ele se isso é tudo que ele tem, porque ele era muito mais forte quando lutou contra o monstro gigante. Will pergunta por que ele está fazendo tudo isso, pois eles não têm razão para lutar. Sion perde a paciência e pergunta se ele pode realmente dizer isso depois de tudo o que aconteceu entre eles. Ele pergunta a Will se ele não tem raiva e ódio dentro dele, mesmo depois de ser maltratado por ele todos esses anos. Will responde que está com raiva e o odeia, mas agora eles têm que derrotar Julius. Ouvir o nome de Julius deixa Cian irritado, e ele amaldiçoa Will por prestar atenção a tudo, menos a ele. Diz pra ele parar de ignorá-lo, e Will de repente percebe a razão por trás do comportamento estranho de Cian. Ele entende que Cian o reconheceu, e agora ele também quer ser reconhecido por ele. Will coloca seus óculos de ação e assume sua posição, determinado a respeitar os sentimentos de Cian, enfrentando-o com tudo que tem. Cian fica satisfeito por estar sendo levado a sério, e começa a entoar seu feitiço mais poderoso, enquanto o falcão flamejante o cobre. Will sabe que não conseguirá sucesso com um ataque meia boca, então decide observar o tempo do feitiço de Cian e depois partir para o contra-ataque. De repente, Cian ordena que seu guardião ataque enquanto ele dispara dezenas de bolas de fogo de uma vez. Will fica surpreso ao ver a escala do ataque, mas já viu o caminho dos ataques. Ele avança a toda velocidade, desviando dos ataques sem esforço. Ele emerge das chamas e corta o núcleo do falcão flamejante antes de ir em direção a Cian. Cian ataca com outro ataque a queima-roupa, mas antes que seus ataques possam se conectar, uma parede de pedra surge bem entre eles, parando-os. Will bate a cabeça na parede e até Cian cai enquanto Cole aparece e lhes diz para pararem de lutar. As roupas dela estão em trapos após a luta com Julius, e ela diz aos meninos que deu uma surra em Julius, mas que ele de repente desapareceu. Cian demora um pouco para reagir,
mas fica atrapalhado ao dizer a Call que é indecente ela andar com roupas assim. Call o chama de porco misógino por julgar uma mulher pelas roupas, e depois lembra-lhe que é tudo culpa dele por iniciar a luta. Ela então diz a Will para se apressar porque ele tem contas a acertar com Julius, enquanto ela lida com as coisas aqui. Cian diz que não vai deixá-la atrapalhar sua luta, mas Call o repreende por ser egoísta e burro. De repente, Will coloca seu manto nela e agradece, o que a faz ficar vermelha de vergonha. Will pega sua espada e foge, dizendo a Cian que vão continuar a luta outra hora. Enquanto isso, Julius e sua equipe são os primeiros a entrar no estádio. O anfitrião pensa que não há ninguém que possa impedi-los de tomar o trono, quando de repente, o Will salta no estádio a uma velocidade incrível. Ele aterrissa com um estrondo bem atrás de Julius e da equipe, deixando todos sem palavras. Will olha fixamente para Julius e o desafia para uma luta, e ele também estava esperando por isso. Enquanto isso, na Torre Branca, a amiga de infância de Will, Elfie, está sentada na varanda. Sua assistente Sari chega com um relatório, mas quando chama Elfie, percebe que ela está dormindo profundamente. Sari a acorda com um tapa e diz para ela prestar mais atenção à sua reputação como uma manja Vander, porque tudo o que ela faz é dormir e observar o mundo abaixo. Elfie esfrega a cabeça de dor e depois de se acalmar, pergunta a Sari o que está fazendo ali. Sari lhe entrega alguns documentos contendo a lista de alunos com maior potencial e entre eles ela recomenda um aluno como a melhor escolha para se juntar à facção do gelo sob sua liderança. Elfie pega os documentos e descobre que o candidato que Sari está recomendando é Julius. A assistente diz a ela que, mesmo agora, Julius está causando bastante agitação no grande festival de magia e ela acredita que ele pode se tornar o sucessor de Elfie. Elfie responde que se tudo o que está escrito no relatório for verdade, Julius pode realmente se tornar seu sucessor. De volta à arena, Will caminha em direção a Julius e sua equipe, que sorriem antecipando a luta. Julius faz uma rosa de gelo florescer e diz a Will que fez bem em vir aqui, pois não ficaria satisfeito se ganhasse a coroa sem nenhum desafio. Mais do que isso, ele queria humilhar Will na frente de todos para afirmar sua dominância. Will apenas coloca seus óculos e diz a Julius que enquanto ele não pedir desculpas aos anões, não tem intenção de perder para ele. Julius o chama de um rato ilusório que não conhece seu lugar e esmaga a flor de gelo. Ele usa os fragmentos da flor para criar uma névoa densa que cobre a arena, e Will não consegue ver nada. No entanto, com seus ouvidos aguçados, ele consegue perceber que Julius e seus comparsas estão em movimento e estão circundando-o. De repente, um enorme cristal de gelo o ataca por trás, e Will reage a tempo de desviá-lo. Ele começa a correr pela névoa, certo de que se continuar se movendo, Julius terá dificuldade em determinar sua localização. Apesar disso, os ataques de gelo não param de vir, mas agora Will está mais preparado e os desvia facilmente. Ele pensa que todos os 3 inimigos dispararam contra ele, e ao julgar suas posições pelo ataque, decide lançar seu contra-ataque. Ele encontra Julius e corre em sua direção, mas então, de repente, um cristal de gelo quase o acerta. Veio de uma nova direção, e Will se pergunta como isso pode acontecer. À medida que a névoa se dissipa, ambos os capangas aparecem atrás de Julius, que diz a Will que nenhum deles saiu do lugar. Will fica surpreso com isso, mas o que acontece a seguir o deixa completamente atordoado. À medida que a névoa se dissipa, toda a plateia fica em choque ao ver múltiplos clones de Julius na arena. Até Ed é forçado a levantar-se do seu assento, e Will se pergunta o que está acontecendo. Ele pensa que talvez os clones sejam apenas ilusões, mas então percebe que são reais, e isso só pode significar uma coisa. Antes que ele possa reagir, os clones o alcançam, e Julius lhe diz para ter cuidado porque eles explodem. Ele usa sua magia para fazê-los explodir, e Will não consegue se mover rápido o suficiente para evitar isso. Ele é pego no gelo, e todos na plateia ficam intrigados. Apenas algumas pessoas, incluindo Ed e Wok, sabem que o feitiço que Julius acabou de usar foi um dos 12 feitiços mágicos originais criados pelo mago gênio Elfie. Will sabe disso também, e ele percebe que Julius usou o primeiro dos 12 feitiços que fazem clones de gelo do lançador de feitiços. Ele pergunta a Julius como ele pode usar o feitiço de Elfie, e Julius começa a rir em resposta. Ele diz que é apenas por causa de seu talento natural e nenhuma outra razão. Ele aprendeu essa técnica secreta estudando por conta própria, e isso significa que ele já está no nível de uma magia Vander. Julius diz que Elfie não é nada especial comparada a ele, e um dia ele vai expô-la diante do mundo. Will não suporta que insultem Elfie, então ele se liberta do gelo e avança. Julius apenas ri e lança um ataque de gelo nele, e quando Will bloqueia, encontra-se entre os clones que estão prontos para atacá-lo. Ele continua desviando seus ataques um por um, mas Julius e seus capangas dizem que se isso é tudo que ele pode fazer, ele vai perder em breve.
Julius então decide exibir ainda mais suas habilidades e, de repente, os clones que cercam param de atacar. Eles de repente explodem em pilares de magia que se juntam e prendem Will dentro de uma barreira em forma de pirâmide. Will entra em pânico ao perceber que está preso, e quando tenta cortar a barreira com sua espada, nada acontece. Para finalizar, Julius cria um gigantesco cristal de gelo no ar e o lança em direção a Will, esmagando-o. Todos ficam perplexos com sua força avassaladora e Ed comenta que Julius tem as qualidades de um mágico ideal porque venceu a luta sem dar um único passo. Julius então cria mais alguns clones para garantir e caminha em direção à borda da arena. Ele chama os batedores, perguntando o que eles acham de sua performance e se declarando como o sucessor de Elfi. Todos começam a aplaudi-lo, achando que ele é incrível, mas os amigos de Will acham que Julius vai parecer um perdedor patético em breve porque a luta ainda não acabou. De repente, o cristal de gelo esmagando Will é cortado ao meio, e quando Julius se vira, o cristal se despedaça e Will sai, visivelmente ileso. Julius se pergunta como ele sobreviveu ao ataque, mas Will apenas agradece por ajudá-lo a esfriar a cabeça, porque ele sempre perde a cabeça quando Elfi está envolvida. Ele assume sua postura, e o frustrado Julius decide acabar com ele desta vez. Toda sua equipe ataca Will com magia de gelo, e eles pensam que o acertaram, mas Will já havia evitado seus ataques e os alcançado por trás. Ele derruba os dois capangas com um único golpe, e de repente os clones desmoronam. Todos ficam confusos com o que está acontecendo, e Will explica que Julius ainda não dominou a magia do clone de gelo. Ele estava controlando os clones com o apoio de seus companheiros de equipe, e sem eles, ele não consegue usar a magia corretamente. Ele diz a Julius que ele não deveria se comparar a Elfi, porque ele não é nem apto para ser o chiclete no sapato dela. Julius está furioso agora, e ele grita o nome de Will enquanto se prepara para atacá-lo. Ele cria uma videira de rosa feita de gelo sobre seu braço e a dispara em direção a Will, que a corta facilmente. No entanto, esse foi um ataque em duas camadas e Julius de repente detona as rosas à distância, envolvendo Will com névoa. Quando a névoa se dissipa, seus clones cercam Will, e ele declara que mostrará a diferença em suas habilidades. Ele ataca Will com vários fragmentos de gelo, mas Will os desvia e chega perto da coroa. Como há mais distância entre ele e os clones agora, seus ataques ficam lentos e ele consegue facilmente desviar e defletir eles agora. Julius continua a atacá-lo, sabendo que Will estava certo ao dizer que ele ainda não dominou o feitiço do clone de gelo. Ele só consegue controlar 4 clones sozinho, e mesmo assim, seus movimentos são muito limitados. No entanto, ele tem certeza de que não há como Will diferenciá-lo de seus clones, e planeja usar isso a seu favor. De repente, Will avança em direção a Julius, que entra em pânico e imediatamente cria uma parede de gelo áspera entre eles. Will corta a parede com facilidade e então chuta um bloco de gelo em direção a Julius, que o acerta nas entranhas e o deixa ofegante. Julius pergunta como ele soube que era o verdadeiro, e Will responde que a temperatura dos clones de gelo é muito baixa, e se não forem controlados adequadamente, o frio escapa e formam-se cristais de gelo nos pés deles. Julius imediatamente olha para seus clones e percebe que Will está dizendo a verdade. Ele perde a calma, e seus clones se despedaçam. Ele se levanta e exige saber como um perdedor incompetente como Will conhece esse feitiço complexo melhor do que ele. Will responde que ele e Elfi são melhores amigos de infância que cresceram no mesmo orfanato, e é por isso que ele conhece bem a magia dela. Ele olha para a torre, certo de que Elfi deve estar sorrindo para ele, e então volta sua atenção para Julius mais uma vez. Ele declara que conhece todas as forças e fraquezas dos feitiços de Elfi, e Julius se recusa a acreditar nele. Ele atira um cristal de gelo nele, mas Will o corta facilmente e Julius perde a esperança. Ele cai de joelhos e Will diz que ele é de fato talentoso, pois ninguém conseguiu copiar os feitiços de Elfi ainda. No entanto, ele não deve se deixar levar, porque Elfi tinha apenas 2 anos quando inventou a magia do clone de gelo. Há um silêncio absoluto na arena após isso, e Julius não consegue entender o fato de que este feitiço, que parecia a maior conquista de sua vida, foi inventado pela elfa de 2 anos. Ele percebe que mal atingiu o nível de um bebê, e isso o desestabiliza mentalmente. Ele começa a rir como um louco antes de dizer a Will para parar, tomando-o por tolo. Ele libera todo o seu poder, enviando uma onda de magia para a arena e criando 8 clones ao redor de Will. Julius pergunta se ele achava que apenas 4 clones era seu limite e declara que o controle não importa mais, porque agora ele irá esmagá-lo com pura quantidade. Ele invoca dezenas de cristais de gelo no céu, parecendo um perdedor desequilibrado, e Will pede desculpas antecipadamente, dizendo que isso não é nada porque se lembra de ter sido esmagado por 10 elfos na infância.
Julius range os dentes com tanta força que começa a sangrar. Em sua raiva cega, ele lança os cristais de gelo para o céu antes de enviá-los em direção a Will. Will desvia facilmente do ataque e então avança em direção aos clones, esfaqueando um deles na cabeça. Julius está com medo pela sua vida agora e foge, dizendo aos seus clones para pararem Will. Indiferente a isso, Will avança, desviando dos ataques e derrubando os clones com um único golpe de sua espada. Ele continua correndo para frente, desviando dos ataques e destruindo os clones, mas então Julius o bombardeia com ataques de gelo. Will bloqueia tudo com grande rapidez e então desvia da próxima rodada de ataques correndo para longe. Ele derruba outro clone com um chute e depois bloqueia mais alguns ataques antes de quebrar outro. Ele destrói outro clone, e então lança sua espada no último. Só resta o verdadeiro Julius agora. E ele está completamente aterrorizado por Will, que corre em direção a ele, e ativa sua manopla mágica para acabar com ele. Julius tenta lançar um feitiço, mas é tarde demais, e Will soca seu rosto com toda a força, jogando-o contra a parede. Julius fica completamente nocauteado e todos ficam chocados que Will conseguiu vencê-lo. O estádio inteiro começa a aplaudir e torcer por Will, que agora está muito exausto. Call e Cian também chegam lá nesse momento, e Call corre em direção a ele para parabenizá-lo. No entanto, quando Will se vira para a coroa, fica chocado ao ver Wignaw lá. O elfo de cabelo verde lhe diz que ele deve ter ficado tão ocupado na luta que esqueceu que o verdadeiro objetivo deste jogo era obter a coroa. Wignaw pega a coroa e a coloca na cabeça, vencendo o torneio puramente porque conhecia melhor as regras. Fogos de artifício são lançados ao céu para celebrar sua vitória, e o torneio termina assim. No topo da torre, Saria escreve algumas notas sobre a conclusão do torneio, mas Elfshiel está tremendo em seu assento, perguntando se há alguma magia para voltar no tempo ou apagar memórias. Saria diz a ela que não há, e mesmo que houvesse, ela não deixaria ela usar. Ela pergunta o que está errado e descobre que Elf está em lágrimas, porque antes Will disse que foi atormentado por 10 elfos no passado. De volta à arena, Will finalmente se senta para descansar e Call chega ao seu lado. Cian não consegue acreditar que Will derrotou até mesmo Julius, e jura ser ele a derrotá-los. Enquanto isso, Will pede desculpas a Call por Wignaw ter levado a coroa, mas ela não se importa, ele também não, porque conseguiu cumprir sua promessa derrotando Julius. À noite, Will e seus amigos vão à taverna onde ele trabalha, onde os anões estão dando uma festa para comemorar sua vitória. Dom, o líder dos anões, faz um brinde e inicia a festa. Cole é cercada por tias curiosas que perguntam quando ela vai se casar com Will, enquanto o professor Walk vai por aí agradecendo aos anões por cuidarem do Will. De manhã, apenas alguns deles ainda estão acordados. Depois de beber, Dom pergunta a Will se ele foi recrutado pela torre, mas Cole diz que não. Eles não só tiveram uma briga entre os membros da equipe, como também falharam em vencer a competição. Ela diz que tudo é culpa de Sion, e então Rusty aparece, perguntando se eles não convidaram Sion para a festa. Will responde que tentou convidá-lo, mas ele rejeitou sua oferta com raiva. Dom diz que está tudo bem, porque no final das contas, Will venceu e eles receberam um pedido de desculpas de Julius. Mas isso não é tudo. Neste momento, Julius está trabalhando na cozinha, lavando louça enquanto grita e xinga seu... O dono diz para ele parar de reclamar e mexer os braços, porque na cultura dos anões, eles se desculpam com ações, e não apenas com palavras. Julius e seus capangas têm que trabalhar na taverna para se desculpar, e ele acha que isso é ainda mais humilhante do que ser derrotado por Will na frente de toda a escola, por causa do que ele também não foi recrutado. Vendo todo o caos ao redor, o professor Walk se preocupa com o dia que se aproxima. Cole pensa que depois de Will mostrar suas habilidades a todos, eles o tratarão melhor, mas o professor acha que o resultado pode ser diferente do que eles esperam. No dia seguinte, enquanto Will e Cole caminham pelos corredores, 2 estudantes se aproximam deles e perguntam a Will se ele pode se juntar à equipe deles de incursões em masmorras. Will fica perplexo e continua sem encará-los, então os garotos ficam constrangidos e dizem que estão reconhecendo seu talento e que ele deveria ir com eles. Apesar dessas palavras, o tom deles é como se estivessem dando ordens ao Will. Logo, mais grupos aparecem e começam a pedir que Will entre em suas equipes. Eles o cercam de todos os lados e o pobre Will não consegue processar a fama repentina. Cole percebe que era disso que Walk estava preocupado. Ela não suporta ver Will sobrecarregado, então corre até Is e diz para eles se afastarem. Ela os chama de hipócritas falsos, que costumavam zombar de Will o tempo todo, mas agora estão pedindo que ele se junte a eles. Ela se vira para Will e pergunta se ele não está bravo com a hipocrisia deles, mas Will está encantado. É a primeira vez que alguém pede para ele entrar em seu time, e seus olhos não conseguem parar de brilhar de alegria. Ao ver isso, os falsos ganham coragem, e um deles diz a Cole para se afastar e segura a mão de Will, pedindo para ele se juntar ao time deles e ir para a masmorra com ela amanhã.
Cole entra em pânico e imediatamente puxa Will para junto dela, declarando que eles vão fazer compras amanhã. Então Will não está livre. À noite, ela surta ao perceber o que fez e pensa que é quase como se estivessem indo a um encontro. Nesse momento, sua colega de quarto Rose chega lá com um pouco de café e ela também ouviu sobre Cole e Will indo a um encontro. Cole tenta explicar que não é assim, mas Rose diz para ela parar com a bobagem porque sabe o quanto ela quer desesperadamente ficar com Will. Ela está disposta a desempenhar o papel de sua cúmplice e diz que elas devem começar a se preparar para amanhã. Por outro lado, Will está ocupado fazendo seu dever de casa, e Rusty pergunta se ele vai ao calabouço amanhã. Will diz a ele que vai fazer compras, embora tenha sido meio que forçado pelo coronel ao ouvir que serão apenas ele e Cole. Rusty fica com ciúmes porque ele também está de olho no Will. Na manhã seguinte, Cole aguarda ansiosamente por Will na praça da cidade, determinada a transformar essa ida às compras em um encontro bem-sucedido. Will chega logo, e ela fica encantada ao vê-lo. Ele então elogia seu penteado e vestido, dizendo que vê-la tão fofa fez seu coração disparar. Cole não consegue responder ao ser atingida por este galanteador elegante e só pode agradecê-lo. De repente, Rusty aparece correndo e pede desculpas pelo atraso. Cole fica perplexa porque ela nunca pediu uma terceira pessoa no encontro e pergunta a Will o que está acontecendo. Ele lhe diz que Rusty pediu para se juntar à ida às compras porque ele também precisava de algumas coisas e ele não viu problema em convidá-lo. Cole está perplexa e então Rusty sedutoramente desliza sua mão na de Will antes de levá-lo embora. Ela tem certeza de que amigos não dão as mãos assim, e então Rusty a provoca, confundindo ainda mais sobre suas intenções. Mais tarde, Rusty se adianta a Cole ao procurar o livro que Will queria antes dela. Depois, ele o ajuda a se vestir, enquanto Cole apenas observa tudo como uma espectadora. Toda a viagem de compras acontece assim, e Cole está muito chateada no final do dia. Will pergunta a ela o que está errado, e ela grita com ele, perguntando qual é o problema com Rusty. Ela diz que eles estão suspeitamente próximos e, a julgar pela cara de Rusty, ela tem dúvida se ele é uma garota que gosta de se vestir como um menino. Will a assegura que Rusty é um cara e que ele é o maior dos dois. Ele diz que o toque físico é a linguagem do amor de Rusty, e ele sempre foi pegajoso desde a primeira vez que se encontraram. Isso faz Cole se preocupar ainda mais, e nesse momento Rusty volta com algumas bebidas. Ele só trouxe 2 e planeja compartilhar a bebida de Will, mas Cole não pode deixar isso acontecer. Ela diz a Rusty para beber do copo dela, e ele decide confrontá-la adequadamente. Ele diz a Will para ir consertar a espada enquanto eles ficam aqui, e até mesmo Cole concorda, dizendo que os ferreiros anões não gostam que magos apareçam em sua loja de qualquer maneira. Assim que Will sai, Cole respira fundo e pergunta a Rusty se é a imaginação dela ou se ele gosta de Will como mais do que apenas um amigo. Rusty se levanta e se inclina mais perto dela, dizendo que ama Will mais do que qualquer outra pessoa no mundo, e Will também o ama. Cole fica irritada com isso e responde dizendo que ela é mais próxima de Will, e eles costumavam se abraçar o tempo todo quando ambos tinham 4 anos. Rusty diz que é coisa do passado e agora Will o tem. Ele revela que tomam banhos amistosos juntos todas as noites e Cole está preocupada que talvez Will jogue para o outro lado. Enquanto isso, Will está preocupado se seus 2 amigos vão se dar bem, quando de repente, a aluna elite Lehana vem vê-lo. Ele fica chocado ao ver Lehana, que é considerada a aluna perfeita que obteve a pontuação máxima em todas as matérias. Ele se pergunta qual é a razão dela vir ver um perdedor como ele, e ela pede que ele vá com ela por um instante. Ela o leva a uma casa de chá e, para sua total surpresa, Will descobre que todos os outros melhores alunos da turma já estão lá. Lehana lhe diz que em breve haverá uma incursão em uma masmorra por uma semana, o que dará muitos créditos a todos. Para isso, ela quer formar um grupo com as 5 pessoas presentes nesta sala. Parece que os outros não sabiam sobre ela ter convidado Will anteriormente. Shin exige uma explicação sobre por que ela chamou o usuário sem magia aqui, e até Julius não está contente. Will também está ansioso e olha para Lehana para perguntar o que ela estava pensando quando o trouxe aqui. Ela está confusa e pergunta se foi uma má ideia, e Will percebe que as células cerebrais dela foram de férias. De repente, Shin se move furiosamente em direção a Will porque foi ignorado. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Wingnut balança sua varinha e cria a ilusão de que estão em um campo de flores. Ele diz que ações imprudentes assim não combinam com magos, e Shin não tem escolha a não ser recuar. Wingnut diz que eles deveriam pelo menos ouvir o que Lehana está pensando. Ela revela que ficou impressionada com a performance de Will no torneio recente, e está certa de que ele possui um conjunto de habilidades que ninguém entre eles tem. É por isso que ela quer recrutá-lo para a equipe deles, acreditando que ele será realmente útil. Julius discorda dela, dizendo que Will não consegue nem usar a magia básica para procurar inimigos, e que ele será apenas um peso morto para eles. Shin diz que não quer estar no mesmo grupo que Will novamente, mas Wignall chama os dois de maus perdedores.
Ele diz que eles não têm o direito de rejeitar Will quando ele derrotou ambos no torneio. Ele diz que Will é tão forte quanto um anão e tão ágil quanto monstros, e embora seja não refinado, suas habilidades com a espada foram suficientes para derrotar 2 dos melhores magos do grupo deles. Julius diz que por essa lógica, até Wignall está abaixo de Lahanna, que tem mais crédito que ele. Wignall não tem vergonha de aceitar isso e diz que respeita Lahanna, então ele seguirá a decisão dela de escolher o Will para a equipe, mesmo que não goste disso pessoalmente. Lahanna então declara que planeja usar todos aqui para alcançar a fama e ascender a Torre Branca. Will pergunta se ela não foi recrutada, e ela responde que a facção Relâmpago a procurou, mas ela não aceitou a oferta porque não estava satisfeita. Ela então diz a todos que vem de uma família de cavaleiros, e que eles geralmente têm vida curta. É por isso que ela quer fazer algo grandioso com sua vida breve, e só subir a torre não será suficiente. Ela declara que quer ser uma Maja Vander, e sabe que todos na sala têm as mesmas ambições. Ela pede a todos que coloquem suas moedas em uma xícara para concordar com a formação da equipe. Ela vai primeiro, seguida por Wignall, e até Julius e Shen concordam com a equipe, porque sabem que vão superar todos. Will é o último que resta, e ele se pergunta qual decisão deve tomar. Mais tarde, ele vai até seus amigos que estavam esperando por ele no mercado. Eles perguntam o que o demorou tanto, mas Will apenas caminha à frente e diz a eles que vai participar da incursão na masmorra como membro do grupo de Lahanna. No dia seguinte, o professor Walk informa os alunos sobre a grande incursão na masmorra que ocorrerá em 10 dias. Todos os alunos têm que participar e a masmorra será temporariamente aberta até o 10º piso para que enfrentem monstros que valem 5 créditos ou mais. É a única chance de ganhar mais de 1000 créditos de uma vez, e se conseguirem derrotar os chefes de piso, receberão muitos créditos extras. Na próxima aula, Ed lhes diz que a grande invasão ao calabouço é arriscada, e todo ano alguns alunos perdem a vida. Os professores estarão posicionados no calabouço, mas não conseguirão chegar a todos os lugares rapidamente. Então Ed avisa a todos para conhecerem seus limites e permanecer neles. Em breve, o acampamento base para a grande incursão na masmorra é montado no 6º andar. Kel vai com o grupo de Will, e quando Lahanna diz que não a convidou, ela diz que vem em pacote com Will. Rost não pode ir com eles porque é apenas um fabricante de artefatos, mas o Will agradece por todos os artefatos que ele preparou para essa incursão. Depois disso, Walk e Ed reúnem todos os estudantes e dizem a eles que devem mergulhar na masmorra e sobreviver por uma semana. Há campos base no 8º e no 10º andar, que funcionarão como zonas seguras. Os professores estarão estacionados lá e se alguém se ferir ou quiser se retirar, deve chegar a essas zonas seguras. Com isso, todos se preparam, e o grande ataque à masmorra começa. Todos entram em ação imediatamente enquanto Will pensa em como finalmente pode fazer Elf notá-lo se ele se sair bem nesta sessão. Antes que ele pudesse entender o plano, porém, Wig imediatamente usa sua magia de vento para lançá-los no ar a uma velocidade incrível, cobrindo rapidamente uma grande distância, mas logo começam a cair, o que assusta Will enquanto ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Felizmente, todos param no meio do ar antes de cair e tocam suavemente o chão, enquanto Will cai de cara na terra. Call pergunta se ele está bem, mas ele imediatamente se levanta tentando se ajustar ao seu novo grupo. De repente, a caverna atrás deles explode e uma formiga gigante carmesim emerge. Will pensou que era apenas um monstro, o que não seria um grande problema para ele. Mas eles parecem ter tropeçado em uma colônia de formigas, pois uma enorme horda de formigas começa a se mover em direção a eles. Will sabe que os magos não são bons em combate corpo a corpo, o que significa que ele terá que lidar com esses monstros, então ele se prepara com sua espada. Mas Wig o para e diz para ele observar. De repente, Lahanna passa correndo por eles com a velocidade de um relâmpago, enquanto Wig diz que Lahanna vem de uma família de cavaleiros, e é uma exceção entre os magos, já que ela é especialista em combate corpo a corpo. Ela demonstra completamente seu talento ao destruir os monstros com um único golpe, chocando Will profundamente. Eles logo avançam, mas as coisas não estão saindo como planejado por Will. Ele se lembra de Walk lhe contando sobre os feitiços de magia mais básicos conhecidos como busca, que podem ajudá-los a encontrar monstros na área, mas como ele não pode usar essa magia, ele não consegue encontrá-los rápido o suficiente. Outro monstro aparece atrás de Will que é pego desprevenido, mas ele é salvo por Julius que congela a formiga e diz a Will para não entrar em seu caminho. Ele percebe que não consegue matar sequer uma única fera se isso continuar acontecendo. E logo em seguida, Wig usa um enorme círculo mágico de lâmina de vento para dizimar todos os monstros ao redor deles. Wig comenta que esperava que Will fosse de alguma ajuda, mas até agora ele tem sido bastante inútil e nem sequer consegue cumprir seu papel de ser o escudo. Lahanna intervém, afirmando que ele simplesmente não teve o tempo ou a oportunidade de entrar em seu papel, e acredita que em breve ficarão felizes que Will estava com eles mais adiante na masmorra.
Eles nem coletam os itens porque isso só os atrasaria, enquanto Sion diz a Wig para não os atrasar. Will tenta sair desse estado e começar a ajudar, mas ainda não é de nenhuma utilidade, pois os monstros são mortos antes mesmo de ele ter a chance de vê-los adequadamente. Ele simplesmente continua a segui-los por todo o calabouço como um burro de carga enquanto eles lidam com todos os inimigos. Logo em seguida, Lahanna olha para o relógio e diz a todos que já se passou um dia e que eles deveriam fazer uma pequena pausa antes de seguir em frente. No entanto, estão no meio de uma caverna, que não é realmente segura. Então Wig usa seu elfo para criar uma ilusão de uma parede de fogo que não causa nenhum dano, mas é suficiente para assustar qualquer monstro que tente atacá-los. Logo, Lahanna lhe diz para distribuir a ração que trouxeram com eles. Então Will imediatamente deixa cair sua mochila e tira um pouco de comida para cada membro do time e entrega a eles. Quando ele se aproxima de Wig, no entanto, o desgraçado de cabelo verde diz para ele não se aproximar e simplesmente deixar a comida no chão, já que não quer tocar em Will, pois ele não é digno disso. Cal fica horrorizada com essa discriminação, e como uma típica mulher branca, começa a gritar com Wig, mas ele afirma que não é apenas com Will. Ele não quer ser tocado por nenhum deles, exceto Lahanna, já que todos são magos enquanto ele é um elfo. Ele só deixa Lahanna tocá-lo porque a considera digna o suficiente. Will diz a Cal para deixá-lo ir enquanto se senta de um lado, pensando em quão sortuda é a raça élfica. Assim como os anões, até mesmo os elfos não são deste mundo, mas eles são usuários de magia extremamente talentosos e é por isso que são respeitados por todos os humanos. No topo de todos os Magvanders ainda está a rainha élfica, que comanda todos eles. Logo Lahanna os chama para uma reunião e diz que agora estão indo em direção ao 10º andar, onde fica o monstro-chefe chamado Nabara. Ela afirma que matar essa besta dará a eles 110 créditos, que é uma quantia incrivelmente alta, e como só há uma dessas bestas, precisam garantir que são eles quem a matam. Ela revela que criou este grupo especificamente com o objetivo de matar Nabarus, para ser notada pelos institutos superiores e pelos olheiros. Wig, no entanto, pergunta se é sábio ir direto para o prato principal sem nem experimentar os aperitivos. Lahanna diz a Wig que a mãe dele é um aperitivo, e afirma que quer que eles enfrentem Nabarus com toda a sua força e um alto nível de mana, e que eles sempre podem lidar com os monstros menores após derrotar o chefe. Ela então diz que quer pegar o caminho mais curto para o 10º andar e pergunta se alguém tem algum problema. Will sabe que o monstro-chefe vai ser muito perigoso, mas ele também precisa dos créditos, então ele concorda. Eles logo entram no 10º andar, onde, para sua surpresa, uma porção de monstros já estão mortos no chão. Will se pergunta se alguém chegou aqui antes deles, mas Xian afirma que é impossível, já que eles pegaram o caminho mais curto e até pularam todos os acampamentos base. Will se inclina para verificar o monstro morto no chão e percebe que ele foi morto usando força bruta em vez de magia, o que é muito suspeito. Mesmo depois disso, eles continuam indo em frente quando, de repente, todos ficam extremamente chocados ao descobrir que Naboros também foi morto, enquanto o cão de 3 cabeças estava deitado no chão. Isso na verdade assusta os magos, que imediatamente começam a usar sua magia de busca, enquanto Will tem um flashback de Walk dizendo a ele que a magia de busca tem falhas, já que um mago pode sempre usar magia de camuflagem para se esconder. Mas também há um monstro muito perigoso que pode fazer o mesmo. O coração de Will começa a bater forte. Ele olha para cima e vê olhos vermelhos, enquanto o monstro carrega um feixe e o dispara contra eles. Will diz a todos para se afastarem enquanto ele bloqueia o feixe com sua espada e o desvia. Antes que pudessem perceber o que está acontecendo, entretanto, o monstro aparece atrás de Wig e o arremessa contra a parede, fazendo-o sangrar. Os magos restantes começam imediatamente a preparar feitiços, mas o monstro bate sua mão no chão, abalando toda a fundação. O chão abaixo dele se despedaça e todos começam a cair, enquanto Will imediatamente avança em direção a Wig inconsciente e o salva durante a queda. Ele se levanta e olha ao redor para se ver em um esconderijo estranho, e percebe que estão em um andar completamente diferente. Sion e Julius também estão presos juntos, pois eles também não conseguem acreditar que caíram até o 11º andar, que está fora do território da academia, então não podem esperar serem salvos. Lahanna, por outro lado, está sangrando na cabeça enquanto pensa se eles poderão sair vivos, já que o 11º andar está em um nível completamente diferente de todos os outros andares e apenas magos de alta patente têm permissão para pisar aqui. Isso acaba sendo verdade quando uma enorme cobra ataca Will, mas ele consegue cortar a cabeça dela, o que traz o Wig de volta à realidade, enquanto ele se pergunta se esse perdedor matou a besta sozinho. Will imediatamente tenta ajudar o Wig a se levantar, mas o idiota afasta sua mão dizendo que pode se virar sozinho. Ele começa a enfaixar o braço enquanto Will calcula que eles quase perderam todo o equipamento, mas todos têm suprimentos suficientes para sobreviver 2 dias no máximo. Mas, como estão no 11º andar, a melhor estimativa seria que eles tenham um dia no total para escapar deste inferno. Ele imediatamente diz a Wig que deveriam procurar por Cal e os outros, já que essa é a única maneira de sobreviverem a este nível.
Wig diz a ele que deveriam simplesmente ficar parados e esperar por ajuda, conforme as regras da academia, mas Will diz a ele que, com o monstro no 10º andar, ninguém virá salvá-los tão rapidamente. Ele acaba por estar correto, já que 2 professores da academia foram mortos e crucificados nas rochas, enquanto uma horda de monstros cria uma debandada no acampamento base do nível 8, enquanto a professora Elisa tenta controlar a situação. Walk percebe que algo definitivamente parece errado, enquanto Ed corre até ele afirmando que o evento foi cancelado e que eles estão entrando porque algo está seriamente errado. De volta ao 11º andar, Wig continua usando magia de busca, mas Will diz para ele relaxar, pois só vai se cansar. Ele diz ao elfo para deixar ele e Kiki procurarem monstros nas proximidades, enquanto ele deve procurar os monstros distantes. Ele afirma que eles devem manter a luta no mínimo, o que surpreende Wig, já que ninguém pode estar tão calmo em uma situação como essa. Mas Will já esteve em situações assim várias vezes e aprendeu tudo sobre as masmorras. De repente, eles sentem um monstro vindo em direção a eles e acabam sendo 3 monstros porcos tentando cercá-los. Will decide enfrentar os 2 monstros à frente, enquanto Wig lida com o que está atrás. O elfo imediatamente usa sua magia de vento para afastar o monstro e se vira chocado ao ver Will cortando os monstros fortes como se não fossem nada. Ele passa por eles com uma velocidade incrível, desviando de seus ataques enquanto desferindo golpes mortais. De repente, Wig percebe que seu monstro ainda não estava morto, já que avança para atacá-lo. O elfo percebe que não tem muito tempo para contra-atacar, então tenta usar magia de ilusão para afastar o monstro, mas Will grita para ele não fazer isso. Para sua surpresa, o monstro simplesmente atravessa a magia de ilusão e estava prestes a matar o elfo, mas Will consegue salvá-lo e corta o monstro ao meio. Wig está sentado ali ainda em choque enquanto Will lhe diz que esses monstros porcos não têm olhos, então ilusões não funcionarão neles. Isso quebra totalmente Wig, que afirma que sempre foi um perdedor, enquanto Will se pergunta onde vai encontrar um terapeuta para esse idiota agora.